Diz assim a sacrossanta palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 8, versículo 1 em diante, que fala: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes a obra do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Repita-se comigo: clamamos, Abba, Pai. Repita mais uma vez: clamamos, Abba, Pai. E você dá glória ao Senhor por esta oportunidade de ler a sua palavra. Queridos, por inúmeras vezes eu já me peguei meditando sobre as cartas de Paulo. Por inúmeras vezes eu já me peguei imaginando como foi naquele tempo. Depois que Jesus, ao passar os últimos 40 dias ensinando eles sobre como deveria ser proclamado o Evangelho, e finalizando aquela frase forte, que é uma ordenança que poucos têm vivido, ou seja, teimam e continuam em estar em desobediência àquilo que lhes foi ordenado. Aquela frase que está lá no livro Marcos,
capítulo de número 16, versículo 15 e 16, que diz: Ide, não é? Pregai o Evangelho a toda e qualquer criatura, e todo que nele crê e for batizado será salvo. Eu fico me imaginando como foi, não é? Depois dos discípulos do Senhor verem a ascensão de Deus aos céus, o seu Filho, melhor dizendo, aos céus, e tomando para si aquelas palavras que foram ordens dadas pelo poder que emanava sobre o Filho e que se espalhou sobre a terra através do Espírito Santo, como foi sair, não é? E aí nós lemos inúmeras passagens bíblicas de ministrações dos apóstolos que obedeceram a Deus e fizeram e deram o seu melhor. A palavra de Deus diz que quando eles ministravam a palavra do Senhor, eram multidões que se convertiam, não é, às boas novas, porque as palavras que eles traziam em si, nas suas bocas, que eram inspiradas pelo Espírito Santo, não eram conhecidas pelo mundo, ninguém sabia de onde vinha, era algo novo, porque até então era olho por olho, dente por dente. Pecou, tinha que pagar pelo seu pecado. Transgrediu, quebrou a lei, tinha que pagar por ter transgredido e quebrado a lei. Mas os apóstolos de Cristo, os homens de Deus pregavam, era algo nunca ouvido antes. Era um amor que estava se espalhando sobre a terra. Era uma oportunidade nova, diferente de tudo que se tinha visto. Porque os apóstolos falavam que a partir daquele momento o sacrifício não era mais através da aspersão dos sangues de animais, era através do sacrifício pessoal, eram de renúncias pessoais, eram de mudança de vida. Ou seja, os animais eles não precisariam mais ser degolados, não precisaria mais haver peregrinação aos templos para que as pessoas passassem gerações, né, tratando e cuidando de animais, para que os animais crescessem perfeitos, para que eles sem manchas, sem máculas, sem imperfeições, fossem levados aos templos para ser sacrificados, para que a família que eles tanto amavam, para que a família que eles tanto almejavam e que gostavam, que se preocupavam com ela, tivesse direito a ir para o céu, tivesse direito a um plano, não é, espiritual após morte, de segurança, de paz, de tranquilidade, sobre um reinado justo e fiel. A palavra que os apóstolos levavam era que a partir daquele momento o sangue do animal não era mais necessário, porque o sangue do Filho havia sido derramado sobre a cruz do Calvário, e sobre aquela cruz estava sendo levada na terra todos os grilhões, todos os aguilhões, toda a investida do inferno estava caindo por terra, estava se desfazendo. Deus estava arrancando da mão de Satanás e toda a sua corja o poder que ele tinha de dominar sobre o povo, sobre as mazelas do povo, sobre as fragilidades do povo, sobre as imperfeições do povo. Satanás havia armado estratégias que eram estratégias de pânico, de pavor, de terror, e isso muitas vezes saqueava famílias inteiras, eram destruídas por causa das transgressões, por causa dos pecados que Satanás impunha através do temor, através do terror, e por falta de experiência, por falta de palavras, e por falta de alguém, né, que fosse, que se expressasse, que dissesse, né, que a partir daquele momento havia um ser superior entre nós, e ele havia dado ordem ao Espírito Santo para descer sobre a terra e vir como uma forma poderosa sobre as nossas vidas, e a partir daquele momento nós seríamos livres e libertos de uma forma como nunca antes havíamos imaginado. Muitas vezes eu me pego a
pensar como lindo era, não é? Ouvir os apóstolos que não precisavam de microfones nas suas mãos, não precisavam de caixas de sons, não é? Auxiliando as suas vozes. Por quê? Porque o próprio Deus se encarregava de que a mensagem chegasse clara aos ouvidos de quem estava ouvindo e causasse o efeito necessário para ela não voltar vazia. Imagina a cena, não era 50 pessoas, ora 50, hoje nós não estamos nem com um terço das pessoas que deveriam estar. Quantas pessoas estão faltando hoje nesta casa de oração, né? Eu estava olhando ali e meu coração estava triste, porque quantas pessoas têm dado margem ao inferno, têm deixado de ouvir a palavra, têm deixado de se esforçar diante do Senhor. E aí, voltando para o texto, eu me pego confrontado e frustrado por esta situação aqui hoje, imaginando como era a situação. Veja só, eram centenas, milhares. A palavra diz que Pedro, quando pregou, ele ganhou praticamente uma cidade inteira, não é? Paulo, quando pregava junto com os seus, os apóstolos em si, quando pregavam, eram multidões que se convertiam à palavra de Deus, porque o Espírito Santo, ele se encarregava de entregar o primeiro da fila, o último da fila. E o Espírito Santo, ao mesmo tempo que levava a palavra, ele criava algo diferenciado dentro dos corações e da vida, que libertava as pessoas de tal maneira que elas sentiam uma alegria tão intensa, tão tamanha dentro do seu ser, dentro da sua alma, porque a palavra ela causa isso. Ela diz que ela vai na divisão aonde o homem não pode alcançar, a palavra consegue alcançar. E a palavra era ministrada pelos apóstolos de forma simples. Eles não precisavam de lenço, eles não precisavam de óleo ungido, eles não precisavam de fogueira santa, de vassoura santa, de colher de pedreiro abençoada, não. Eles precisavam apenas de alguém que quisesse ouvi-los. E eles falavam a palavra de forma simples e direta, sem enrolação, sem alterar o tom da voz, sem fazer coisas espalhafatosas para chamar a atenção para eles mesmos. Por quê? Porque o foco nunca foi e não seria eles, era a palavra que estava saindo, que causava o efeito. Está aqui, esta palavra diz isso, é ela que causa o efeito, é ela que cura, é ela que liberta, é ela que transforma, é ela que renova, é ela que restaura, é ela que devolve a vida, eu me pego a meditar como sensacional era isso, como espetacular era isso, como extraordinário era isso. E eu fico pensando, meu Deus, que coisa forte. E aí eu fico pensando como eram as palavras. E eu sei que vocês que estão aqui também já se pegaram a pensar. Você que ama Deus, você que ama vidas, você que ama Rei, você que tem amor pelo reino do Senhor, você que é obediente à sua voz. Eu sei que você muitas vezes fica dizendo assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, me mostre o caminho, me diz como alcançar as vidas, me diz como alcançar as pessoas de uma forma que elas não suportam, como elas não suportavam os teus apóstolos. E pensando sobre estas coisas, eu me peguei folheando a palavra do Senhor. E folheando a palavra do Senhor, Deus me deu inúmeras passagens bíblicas. E esta, inclusive, a carta de Paulo ao Romanos, se você ler com atenção, os versículos que aqui eu acabei de ler para você, meu irmão, se você prestar atenção no que Deus está falando aqui nesta noite, você quando sair para aquelas portas, tudo será diferente, tudo será renovado, tudo será novo, porque você tomou posse daquilo que milhões de pessoas tomaram posse, como ouviram pela primeira vez. Lembra da sensação deles? A palavra diz que quando eles eram alcançados pela mensagem, quando os apóstolos falavam nas praças, quando eles proclamavam o Evangelho, a Bíblia diz que as pessoas que estavam lá, elas sentiam uma sede tão grande, tão grande, tão grande de servir a Deus, de servir a Jesus, de fazer parte daquilo,
que eles corriam para as suas casas. Irmãos, eles ouviam as mensagens nas praças. Veja a cena, sinta a cena, deixe o Espírito Santo arrancar você deste lugar e levar você a milhares de anos atrás, para você conhecer e ser impactados por vidas que receberam esse Evangelho há muitos anos antes de você. A palavra diz que quando os apóstolos se aproximavam e ministravam nas praças, a palavra que entrava nos ouvidos daquelas pessoas causava uma sensação tão grande, que elas corriam para as suas casas. Elas corriam para as suas casas, irmãos. Imagina, você recebendo aqui a mensagem agora, a mesma que Paulo falou e eu repeti aqui hoje, e você sentindo no seu coração uma alegria tão grande, de dizer assim: não, pelo amor de Deus, hoje eu mudo tudo, hoje é tudo diferente. E a palavra diz que eles corriam para a sua casa, e eles juntavam tudo que eles tinham, e eles vendiam, eles doavam, eles davam aos pobres, juntavam seus poucos pertences, eles seguiam os apóstolos. Sabe por quê? Porque eles queriam mais, eles queriam receber mais daquilo que nunca antes lhe tinha sido oferecido. E eles juntavam fazendas, eles juntavam itens pessoais, eles pegavam terras, eles vendiam, e a palavra diz que eles pegavam dinheiro e jogavam nos pés dos apóstolos, dizendo assim: eu quero fazer parte, eu quero estar nesse negócio, eu quero fazer parte destas coisas que os meus ouvidos ouviram e o meu coração abraçou. Não era comprando bênção, não era comprando terreno no céu, era dizendo assim: eu quero contribuir. Para quê? Para que a palavra vá cada vez mais longe, para que cada vez mais vidas sejam alcançadas, para cada vez mais vidas serem tragadas do inferno e elevadas ao alto dos céus do Senhor. É a mesma palavra, ela não mudou, ela continua sendo repetida. Sabe qual é o problema? São os corações. Os corações mudaram, o modo de enxergar a coisa. O modo de ver as coisas. Se eu estivesse pregando subordinado a um tema hoje, olha para cá, seria: passe a se comportar como filho e pare de gemer feito escravo. Eita, meu Deus! Forte, papai! Glória a Deus! Passe a se comportar como filho e pare de gemer feito escravo. É bem assim. Porque essa palavra, ela vem para nos libertar. Ela vem para nos tirar de um nível de escravidão. Ela vem para nos elevar de nível diante do Senhor. Ela vem para mostrar que a partir do momento em que Ele nos aceita, e se você está aqui é porque Deus te aceitou, Deus te elegeu, Deus te ungiu, Deus te colocou de pé, Deus te deu livramento de morte. E nesse momento eu quero que você reflita sobre a sua vida pessoal. Quantos livramentos Deus te deu? Quantos livramentos Deus tem te dado? Quantas coisas Deus tem feito pela tua casa, pela tua família, por você, ingrato, ingrata. Nós somos ingratos, ingratas. Quantas coisas Deus tem feito, quanta vergonha Deus tem nos livrado. Quantos livramentos, nem sequer os que nós conseguimos enxergar, Deus tem nos dado. De sermos tragados pelo inferno, de sermos tomados pelo inferno, de sermos usurpados pelo inferno. E olhe, na maioria das vezes, o inimigo só tem encontrado brecha, porque nós, filhos, eu não estou falando mais para criaturas, não. Eu estou falando para um nível de pessoas que entraram por aquelas portas e são diferentes. São aqueles que se encaixam nesta palavra. Pelo menos eu quero crer que sim. E qual são esta palavra? Qual foi esta palavra, pastor? Você leu comigo, são aqueles
aqueles que não se inclinam mais para as coisas da carne. Por quê? Porque não são dominados mais pelo Espírito que domina a carne. São pessoas que são dominadas e guiadas pelo Espírito Santo de Deus, e se inclinam para as coisas do Espírito, e se inclinando para as coisas do Espírito, tomam posse daquilo que está escrito no livro de 1 João, saindo do patamar de criatura para filhos adotados pelo Deus que é poderoso para fazer todas as coisas. E é por causa deste nome, filho ingrato, que passou por estas portas hoje, que você ainda tem a oportunidade de hoje estar vivo, porque merecedor nenhum de nós aqui somos, porque todos os dias nós negamos o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Sabe como? Quando eu amanheço o dia e não agradeço pelo dia, quando eu sou alimentado pelo Deus poderoso e não agradeço pelo alimento, quando eu murmuro pela minha casa, onde milhões não têm casa para agradecer, quando eu murmuro pelos meus filhos, onde milhões gastam milhões de dinheiro para fazer bebês de proveta e mesmo assim não conseguem engravidar. Mas eu, ingrato, você, ingrata, nós temos casa, nós temos filho, nós temos transporte, nós temos alimento, nós temos saúde e não reconhecemos a bênção que o Senhor tem nos dado todos os dias. Porque mesmo sendo livres e tendo coisas que só os livres podem ter, gememos todos os dias feitos escravos, que não somos mais. E damos legalidade em fé para entrar nos nossos lares, para destruir as nossas famílias, para fazer pintar e bordar. Porque até então ele não entrava. Por quê? Porque quem vai mexer com o filho? Você é pai. E você sabe que se alguém fora quiser mexer com o seu filho, primeiro tem que enfrentar você, pai. Você já imaginou o status que você tem no espiritual? Você sabe quem é seu pai? Você leu comigo, eu pedi para você repetir 3 vezes. Abba, Pai. Só pode dizer as palavras, só pode dizer estas palavras quem tem noção do que é ser filho. Repetir nas orações, papai, paizinho, papaizinho, pai, é fácil. Mas ter a noção do que realmente ele representa, do que eu sou diante da face da terra, é o que é difícil. Por isso eu te fiz repetir 3 vezes. Fala comigo, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, meu Pai, papai. Nós temos um Pai diferenciado, nós temos um Pai poderoso, nós temos um Pai temido, nós temos um Pai com poder ilimitado, nós temos um Pai que cura, que restaura, que renova, que dá forças, que a morte não pode sobre ele, que demônios não podem sobre ele. Nós temos um Pai que é capaz de fazer o inferno virar céu. Ou você não sabia que o inferno já foi céu? Foi durante 3 dias, quando Jesus desceu da cruz e foi pregar no inferno. Onde Jesus está, o céu está com ele. E o inferno tornou-se 3 dias céu, porque a presença do Senhor estava lá. Este é o poder ilimitado do Deus que nós servimos. E a Bíblia diz que Ele é o nosso Pai. Glória a Deus. Mas sabe o que é que nós temos feito com esse status? Envergonhar o nosso Pai. Sabe o que é que eu vejo? São leões rugindo feito gatinho, porque não compreendem o poder da armadilha a qual ele pertence. Não conhece o poder do rei que está sobre ele. O que eu vejo são homens e mulheres frouxos que não assumem as suas responsabilidades e se equivocam com o pai espiritual, com os pais terrenos que nos são apresentados aí nas novelas, nas TVs, que por sua fama, por seu poder, pelo seu status, os filhos não precisam mais se preocupar com o amanhã, não. O nosso pai espiritual é o contrário. O amanhã só alcança os filhos obedientes. Obedientes aonde? Na prova. Obedientes
grilhões, as correntes, os ferrolhos já foram quebrados. Se posicione como filho de um Pai de poder ilimitado. Tome as promessas que estão sobre você e acredite nela. Não desista dos projetos de Deus, dos planos de Deus para os seus filhos. O que Deus tem para fazer por mim e te entregar é muito maior do que você sequer já imaginou. Mas isso é para quem permanece fiel. Não é para quem recua, não é para quem desiste, não é para quem se atrapalha, não é para quem se embaraça, não é para quem dá legalidade, porque a carne está sendo unida, o tratado de Deus está sobre nós. E nós não estamos mais suportando. O que é que a Bíblia diz? Quais são os cânticos? Tome posse daquilo que você fala aqui. Tome posse daquilo que você canta aqui. É por isso que eu digo que eu vejo são leões rugindo feito gatinhos. Sabe por quê? Porque cantam, pulam, sapateiam, choram na ministração. Mas sabe o que é que eu vejo? São pastores socados dentro de uma casa, sem pregar o evangelho, sem pregar as boas novas, a própria família se desfazendo, mas não muda, não quer mudança, não quer guerrear, não quer pelejar. Sabe o que eu vejo? Diáconos, diaconisas, evangelistas, presbíteros, missionários, embaraçados com as coisas da vida, embaraçados com a peleja do mundo, embaraçados com a seta dos inimigos, embaraçados com as viroses da vida, que qualquer bolsinha é motivo para passar 15 dias dentro de casa, de perna para o ar, sem fazer mais nada, que qualquer dor de cabeçazinha é motivo para não visitar mais ninguém, qualquer relâmpagozinho no Oriente já é motivo de não vir para a igreja, qualquer zoadazinha de desemprego já é motivo para se afastar da igreja e investir no mundo secular, qualquer rompante de guerra no espiritual já quer desistir de tudo, já quer abandonar casamento, já quer arrancar a aliança do dedo, já quer desfazer compromisso, já não quer mais compromisso com o reino. Esquece-se que é filho de um Deus poderoso e que não quebra a sua aliança com ninguém. Meninos chorões que merecem uns dias de birra, esperando que as coisas caiam do céu, que o céu se abra, que os anjos venham servi-lo, que as bandejas venham na mão, que os telefones toquem, mas quando olha para o reino espiritual, não tem status, não tem compostura e não tem postura, porque estão devendo nos seus chamados, devendo nas suas obediências, devendo nas suas funções. Aí é o que eu noto a diferença de pessoas que, quando eram impactadas por estas mensagens, elas diziam: não, foi até hoje, foi até hoje o meu sofrimento. Eu estava perdendo a minha família porque eu não sabia que existia um Deus tão poderoso. Eu estava perdendo a minha vida, eu estava a ponto de jogá-la fora, dando voz ao inferno, porque eu não sabia que eu tinha um Pai. Eu estava a ponto de abrir mão de tudo que eu tenho, porque eu não sabia que esse amor está ao meu alcance. É por isso que eles largavam tudo, eles voltavam para suas casas, eles tinham escravos, eles libertavam os escravos. Ele dizia: a partir de hoje vocês não mais são escravos, porque eu também não sou mais escravo. Vocês são livres, eu sou livre, e eu quero fazer parte disso, eu quero estar junto disso. Por isso que foi tão impactante quando Jesus disse: ide,
vai e pregai o Evangelho, porque estava sobre eles, e eles conservaram neles o espírito da obediência. Eu vou fazer. E quando alcançaram as primeiras pessoas, foram alcançando mais pessoas, e eles viram que eles realmente se tornavam instrumentos na mão de Deus. Para salvar almas, para transformar almas. E eu pergunto: o que é que nós temos feito? Para realmente no último dia nós recebemos do nosso Pai a seguinte frase: vinde, benditos da minha alma, filhos do meu reino. Amados meus, que obedeceram a minha voz, fizeram o que eu determinei. Sabe por que muitas vezes o diabo tem verdade? Porque aqui na palavra dos filhos diz assim: que os que andam segundo o que o seu pai ordena não dão lugar à carne, e não andam segundo os conselhos da carne, andam segundo aos frutos que são causados pelo Espírito, e andam segundo a vontade do Espírito. Sabe qual é a vontade do Espírito? É que tudo que em mim que não presta, eu tenho que deixar para trás. Tudo em mim que me atrasa, tudo em mim que me frustra, tudo em mim que causa coisas estranhas ao meu próximo, agressão ao meu próximo, transgressão ao meu próximo, frustração ao meu próximo, eu tenho que tirar de mim, eu tenho que abandonar, eu tenho que alcançar uma estatura diferenciada, eu tenho que entender que o tempo está cada vez mais curto, eu tenho que arrancar esse coração que quer desistir por qualquer batalha, por qualquer tempestade, por qualquer ventozinho, e saber que sobre a tempestade, independente do tamanho que ela é, um Deus que é muito maior do que ela e tem muito mais poder do que ela. Para compreender a estatura que Ele quer que eu seja e eu chegue, eu tenho que começar a obedecer. Sem obediência não há como alcançar o patamar de filho. Porque nós não somos chamados filhos da desobediência. Nós somos chamados filhos da obediência. Os da desobediência já tem o seu decreto. E é decreto de morte. Porque a própria palavra fala que quem vive segundo a carne também é morto por ela. Mas Deus nos chamou para ter vida eterna, que só quem vive sob a direção do Espírito pode alcançar. Nesta noite, você tem uma oportunidade de tomar posse da sua filiação e saber que esta é uma oportunidade que talvez seja a última, para que tudo seja diferente, para que tudo mude. Chega um tempo na nossa vida e nós temos que pensar assim: será que a minha vida é só sofrer? Será que a minha vida é só frustração? Será que a minha vida é só derrota? Será que a minha vida é só humilhação? Neste momento haverá milhões de vozes do inferno dizendo que sim, mas haverá uma única voz que você tem que se agarrar nela, ter fé, que dirá a você: não é, e pode ser tudo diferente. É nessa única voz que você tem que agarrar-se com toda a sua força e confiar que pode ser tudo diferente. Porém, é necessário esforço. Sem esforço e sem fé não há como agradar a Deus. E o esforço, entenda você, é até o último dia. Não há mais dias de festas, de bonança. Eu não estou te dizendo também que tua vida será uma terra de sofrimento. Eu estou te dizendo que será mais leve. Sabe por quê? Porque você terá do seu lado um Pai presente, e poderoso, e fiel, e amigo, e companheiro. Que é exatamente o que você precisa. É exatamente o que
você precisa e Ele pode fazer. A palavra que eu li nesta noite foi para ficar gravada nas tábuas do seu coração. Que você não se esqueça de que a promessa que você tem é para a vida. Tem algum filho aqui na casa do Senhor? Fique de pé, eu quero orar por você. Que toda a legalidade do inferno caia por terra hoje sobre as nossas vidas. Que todo mal se desfaça. Que toda investida do inferno seja arrancada pelo poder de Deus e pela ministração da sua palavra. A palavra do Senhor hoje foi: buscai ao Senhor, né, pastora Batista? Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E hoje ele se encontra aqui bem no nosso meio. Talvez para você hoje esteja sendo o pior dia da terra. Mas eu quero que você entenda uma coisa: aqui dentro tem pessoas que estão passando por problemas que perto do seu é como se eu tivesse você no jardim da infância lá na faculdade. Porque na maioria das vezes o inimigo ele nos cega de um ponto que a gente acha que nós somos o umbigo do mundo, pastor Vargas. É só nós. E às vezes do nosso lado tem alguém que está sofrendo muito mais do que eu. E eu não consigo enxergar. Não consigo ver. O que Deus está querendo fazer na tua vida hoje é te dar visão. Essa igreja ela precisa ter mais visão. Aleluia. Você tem que entender que Deus nos elegeu para ser uma unidade. Que tem comunhão, um corpo que é feito de muitos membros, não uma pessoa só. Porque tem pessoas aqui que estão precisando de amor, de mão estendida, de solidariedade, de esforço, de visitação. Irmãos, visitem-se. Eu passei 15 dias, pastor de vocês, 15 dias doente. Os irmãos estão se contentando em mandar mensagem. Isso aqui não é suficiente. Isso aqui não é fazer evangelho. É por isso que eu estou ficando longe. Você quase não me vê mais em grupo de igreja. Você não me vê mais quase mandando mensagem. Porque isso aqui não é pregar o evangelho. Pregar o evangelho é olhar nos olhos. É abraçar como a Joia está sendo abraçada. É dar a mão. Esse evangelho dizendo: ô pastor, se precisar eu estou aqui, não. Ô pastor, estou aqui, vamos fazer o quê? Ô irmã Elisângela, e aí, eles vão fazer hoje na sua casa? Vai lá na casa da Elisângela, tira um dia para lavar a louça dela, para passar uma vassoura na casa dela, para podar as plantas do Edmilson lá, para colher as hortaliças dele por ele. Vai lá na casa da Ana Carolina, mas o Renan tem uma piscina lá sensacional. Vai tomar banho? Não, vai limpar a piscina lá, irmão. Vai dar uma ajeitada no jardim dela. Vê se o irmão Renan precisa de uma ajuda para lavar o carro dele, ou dar uma pintura lá na fachada da casa. Lá no hotel do pastor Abadias, a gente dizia: pastor Abadias, mega empresário. Mas eu tenho certeza que o pastor Abadias está precisando lá de um pedreiro, está precisando lá de um eletricista, está precisando lá de um pintor, de alguém para dar uma varrida na frente do hotel. Que às vezes o vento passou e levou uma poeira. Ser crente é isso, irmão. Não é se encontrar só no junto a panela para comer, não é se encontrar só nas festanças para encher o bucho. Não, é nas horas que os nossos irmãos precisam de nós. Vamos nos visitar mais, porque esses homens eles ganhavam multidões, porque eles eram de dentro da casa deles. Eles viajavam de cidades para outra a pé, pastor Batista, para ajudar as pessoas. A palavra diz que certa vez o profeta do Senhor entrou e disse: não, o menino está roto. Ele disse: não está, não é? A palavra do Senhor disse: não está roto, não está. E foi olhar e deitou-se em cima do menino, passou o calor dele para o menino, para poder dar a vida que estava sobre ele, e o menino ressuscitou. É isso que Deus quer, que nós possamos dar às pessoas o nosso calor, o nosso abraço real. Chega de coisas virtuais. Chega, isso não sacia fome, tá? Vamos fazer assim: quando você estiver com fome,
No dia que você tiver com muita fome, fala comigo. Eu vou mandar para você uma figurinha do prato cheio. Bom apetite. Pastor? Para você, bom apetite. Coma bem. Não é? As coisas virtuais, elas não saciam e nem matam-se. Que sejamos verdadeiramente cristãos. Amém? Pastor Albatias, Deusimar vem fazer a oração final, profetizar sobre esta semana, sobre esta igreja, sobre este povo de Deus. E o pastor Albatias vai dar a bênção ao nosso nome de Jesus. Glória a Deus. Que palavra boa do trono de Deus. Amém? Tenho certeza que não vai servir de alimento somente para hoje, pastor. E nem só para essa semana, mas enquanto estivermos aqui na terra, que nós possamos sermos alimentados para continuarmos no caminho até o arrebatamento da igreja. Amém? Levanta suas mãos mais uma vez. Santo, eterno Deus.